o meu mercado, a minha situação, quer dizer, eu posso adensar um pouquinho mais, né? Então isso é uma coisa que poderia ser usada em função de uma outra circunstância, né? Mas cada caso tem que ser estudado. Mas de uma maneira genérica, assim, bem grosseira, eu diria de 5 a 6 peixes por metro quadrado, um aerador de 2 CV para cada 10 mil peixes, é um padrão que eu tenho e que eu acho bastante interessante. Porque para quem está assistindo, é legal ter uma referência. Conta um pouco mais como é a tua propriedade hoje. Quantos tanques tem, quanto tu produz, enfim, pelo menos uma referência para o pessoal poder fazer comparações, né? A minha propriedade não é muito grande, ela tem 18 hectares de lâmina de água, são 13 tanques. Então eu tenho 7 tanques que são mais ou menos 1 hectare e os outros 6 tanques, então são um pouco maiores, são 18 mil metros quadrados cada um, 1,8 hectares. Eu tenho uma densidade em torno de 5 a 6 peixes por metro quadrado. Já trabalhei com 3,5, 4, tentando economizar em termos de aeradores, mas tem algumas dificuldades. E acima de 6 peixes, 7 por metro quadrado, nós precisamos colocar muito mais aeradores. Então, o custo fica mais elevado. Tem alguns problemas quando eu coloquei, pelo menos dentro da minha experiência, eu acho que acima de... Até 7 peixes, vamos dizer que seria possível, mas acima de 7, eu não recomendaria de jeito nenhum, porque o que acontece? Há uma competitividade muito maior, né? Então, ele fica mais desuniforme. Eu tenho um custo de aeração, energia muito mais alto por quilo de peixe produzido, porque a partir de vamos imaginar assim, até 3 peixes por metro quadrado, nós não precisamos de aeradores. Então, quando eu tenho 6 peixes, eu só tenho aerador para 3. Se eu colocasse 9, eu teria que ter o dobro da aeração. Então, com um pouquinho mais de peixe, eu tenho que dobrar minha aeração. Isso fica mais caro. Então, como eu estava falando, o peixe fica mais desuniforme. Nós temos problema sanitário, a competitividade é grande, né? E fica uma conversão mais alta. E vai demorar mais tempo para me tirar esse peixe do tanque. Então, quando eu demoro mais tempo para tirar o tanque, o peixe fica mais uniforme. Eu tenho por risco sanitário. E tem uma outra coisa. Quando acabar a energia, o meu tempo de oxigênio armazenado na água é muito mais curto. Eu tenho que providenciar isso com muito mais rapidez. Então, eu também tenho que ter uma segurança maior. O meu risco é maior da atividade. Então, eu acho que não justifica colocar muito mais peixe do que essa quantidade por esses fatores. Nem sempre uma densidade maior significa maior lucro. Só no tempo isso se equilibra. A pessoa coloca mais peixe por metro quadrado, demora 2, 3 meses a mais e tira 20% a mais. Eu digo, 20% a mais é o tempo que você perdeu. Né? Então, eu acho que não vale a pena. Varia muito isso pelo Brasil, né? Tanto, enfim, de capital que a pessoa tem para investir, área... Tipo de produção. Tipo de produção, exatamente. Então tem camarão também, que é um assunto que a gente vai abordar aqui, né? Então... Varia lógico, bastante. É lógico que isso aí é uma coisa assim, cada caso tem que se fazer um estudo, porque eu precisaria produzir mais peixe porque o meu mercado, a minha situação, quer dizer, eu posso adensar um pouquinho mais, né? Então isso é uma coisa que poderia ser usada em função de uma outra circunstância, né? Mas cada caso tem que ser estudado, mas de uma maneira genérica, assim, bem grosseira, eu diria... de 5 a 6 peixes por metro quadrado, um aerador de 2 CV para cada 10 mil peixes, é um padrão que eu tenho e que eu acho que é bastante interessante.